Olá, sejam muito bem-vindos ao SingoCast, o podcast da Singular Pharma, uma farmácia de manipulação baiana e já consolidada no mercado magistral. Nós somos uma das 15 maiores farmácias de manipulação de todo o Brasil. Nós estamos aqui na Bahia, onde tudo começou, e também em Sergipe e Pernambuco. Eu sou Patrícia Abreu e no SingoCast de hoje temos um tema também importantíssimo e que diz respeito a muitos de vocês que estão aí do outro lado nos acompanhando. Vamos falar sobre emagrecimento comportamental. Como ajudar esse paciente? A gente sabe que emagrecer não é uma coisa muito fácil, né? E que também não depende só daquela máxima que a gente ouve muito falar por aí. Força, foco, fé. Não é só isso. E por que eu estou dizendo, né, tudo isso aqui? Porque não depende apenas da vontade da pessoa em querer emagrecer. O emagrecimento comportamental, ele promove a reeducação alimentar e a consciência sobre o próprio comportamento em relação à comida. E está muito relacionado ao emocional de cada pessoa. A gente vai, claro, entender melhor esse assunto com as nossas convidadas do SingoCast de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui Lorena Ramalho, que é nutricionista, especialista em nutrição comportamental, Cindy Lopes, nutricionista e representante da Singular Pharma, e Fernanda Chaves, farmacêutica da Singular Pharma. Querem conhecer um pouquinho mais das nossas convidadas? Então vamos lá. Doutora Lorena Ramalho, nutricionista e entusiasta da área há mais de 10 anos e possui um programa que conta com uma equipe multidisciplinar que já ajudou centenas de pacientes a emagrecer com o seu método, que reúne técnicas de nutrição comportamental. Tudo bem, Lorena? Muito bom ter você aqui e dividir todos os seus conhecimentos com a gente. Eu estou bastante ansiosa. Ai, que bom. Eu que agradeço por essa oportunidade de participar desse projeto lindo, encantador da Singular, e o convite de vocês também, tá? Muito obrigada, eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de muitas pessoas. A gente que agradece. Quem também está aqui comigo é Cindy Lopes, nutricionista, representante da Singular Pharma. Cindy, prazer ter você aqui mais uma vez conosco no SingoCast. Prazer, Paty. Para mim é uma honra estar aqui participando, não só representando a Singular, mas falando desse tema que eu sou apaixonada, que é o comportamento alimentar. E também aqui na nossa mesa, a queridíssima Fernanda Chaves, farmacêutica da Singular Pharma. Nanda, mais uma vez conosco, obrigada, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, né, da oportunidade de estar aqui nesse podcast, desde o início até quase o finalzinho dele, né, Paty? A gente aqui junta representando um pouco da farmácia de manipulação, da suplementação e como isso pode ajudar em várias fases da nossa vida, principalmente nesse tema de hoje que vai ser muito legal. E já tô com saudade, viu? Te confesso. Vou começar com você, Lorena. Queria que você explicasse o que é, né, o emagrecimento comportamental. A gente fica naquele negócio na cabeça, precisa emagrecer, mas alguns comportamentos eles precisam, né, ser ali tocados. Explica pra gente como é que funciona. Então, eu costumo dizer que o emagrecimento comportamental ele acaba sendo uma consequência da mudança de hábitos dos pacientes. A gente levar esses novos hábitos aos pacientes, o fortalecimento desses novos hábitos para o paciente acaba estimulando esse emagrecimento e o emagrecimento se torna consequência. E por isso que ele também se torna sustentável. É aquilo que eu falei mesmo, depende muito do comportamento da pessoa em relação ao alimento? Exatamente. Em relação ao meio que vive também, tá? A gente é inserido desde nossa infância a alguns comportamentos que a gente vai levando para a vida toda e sem saber o motivo daquilo real, né? Por que a gente se comporta daquela forma. A gente vai no aniversário, acaba comendo doce, salgado, tudo, e não sabe o motivo daquilo. Por quê? Será que eu preciso mesmo? Eu estou com vontade ou é só apenas um hábito? Então, é trazer essa consciência para o paciente do que ele pode escolher, né? Onde ele pode estar. Ele não precisa fazer parte daquele meio e ser igual a todo mundo, repetir aqueles hábitos. Ele pode ter novos hábitos, ele pode ter essa escolha. É difícil mudar essa chavinha, esse comportamento, porque é difícil a gente ver uma comida bonita, né, cheirosa, apesar de não ser tão saudável, mas assim, acho que os olhos falam muito e aí a vontade vem, não tem jeito. Verdade, verdade. É difícil, não é fácil, mas aí a gente tem algumas técnicas que a gente consegue fortalecer esse paciente. Primeiro, educando esse paciente.
sobre os alimentos, né? Ele precisa ter consciência do que cada alimento traz ali, o que é que ele precisa. Ele precisa entender que o alimento tem que ser fonte de nutrição, né? E não uma válvula de escape. Então, a gente precisa educar esse paciente, a gente precisa trazer a motivação para esse paciente também, né? Então, assim, em consulta, a primeira coisa que eu peço ao paciente é ele anotar os motivos dele, o que é que trouxe, por que você veio, por que você quer emagrecer. Então, ele tem que ter esse fortalecimento dos motivos dele. Eu peço até para não mostrar para ninguém, nem eu quero ver. Eu quero que ele escreva ali os motivos reais, motivos, mulheres, porque eu me vejo na foto e eu não me sinto bem. Então, eu quero que ele fortaleça isso para ele conseguir, na hora que vê um alimento ali, lembrar que ele é mais importante do que aquele alimento. E também tirar esse pensamento de escassez, né? Não é porque você hoje não vai comer que mais nunca você vai comer, né? Então, a gente tem que também tirar isso da cabeça do paciente, fazer ele entender que ele está num momento ali, um processo de emagrecimento, um processo de novos hábitos, mas que futuramente ele vai conseguir abrir mão, fazer algumas exceções, né? Claro que sempre orientando que ele não pode voltar aos antigos hábitos. Ele precisa fazer escolhas e levar esses novos hábitos para o resto da vida, mas futuramente, com um corpo mais saudável, ele pode fazer exceções, sim. Doutora, a senhora falou que já ajudou centenas de pacientes, né, a ter esse emagrecimento de uma forma comportamental. Como é que chega até lá? Como é que chega até lá? Então, tudo começou na pandemia. Quando eu fechei consultório, e aí pacientes me procurando, pessoas muito preocupadas também com a saúde, né? Viu a obesidade ali, se preocuparam mais, porque estava, né, entre os riscos, né, os públicos principais de riscos. E, então, as pessoas começaram a me procurar e eu comecei a abrir grupos para ajudar pacientes. E aí comecei a entender mais sobre esse processo de comportamento. Comecei a entender que não é só pesar, não é só medir, não é só emagrecimento, né? Para esse paciente conseguir ter uma sustentabilidade da sua saúde, do seu peso, que chega, né, principalmente pensando no peso, ele precisa mudar realmente suas atitudes, ele precisa implementar novos hábitos. Eu costumo falar que a gente não troca de hábito, a gente tem que implementar novos hábitos e fortalecer esses novos hábitos. A gente precisa de repetição. Então, nesses grupos que eu colocava, a única forma que eu tinha de acompanhar esse paciente era pedindo para eles me mandarem fotos no grupo dos alimentos. E aí eu fui percebendo que a repetição traz mais consciência. Quando você vai montar um prato, que você sabe que você vai tirar uma foto, você começa a ficar consciente, né? Você começa, né, realmente, eu vou tirar foto, então eu não vou botar isso aqui. Então, você vai trazendo essa consciência para o paciente. Porque muitas vezes você chega num buffet e sai colocando tudo que você gosta. Você nem pensa o que você está colocando. Eu digo que é um perigo quando a gente vai em buffet. A gente quer comer um pouquinho de cada coisa, quando vê... E os pratos são sempre enormes, né? Enormes. Nesse caso, o que a senhora indica? Eu indico o paciente... Primeiro, ele precisa estar sempre conectado, né, aos motivos dele. Então, ele está consciente. Então, ter essa repetição de estar sempre pensando no que vai colocar nesse prato, depois se torna hábito mesmo. Eu, hoje, entro no buffet, eu consigo olhar tudo ali e escolher. Tá? Claro que se tiver uma coisa muito gostosinha, que eu estiver muito afim, eu vou comer, né? Não é para ficar restrita a vida toda. Mas se esse paciente está em processo de emagrecimento, ele tem que estar com seus motivos fortalecidos para passar no buffet. Realmente, agora eu não vou comer, mas futuramente, assim que eu chegar no meu objetivo, eu vou poder abrir mão e fazer essas exceções. Eu acho que cada dia mais até a gente tá com esse consolidado, né? Hoje em dia você já vê até restaurantes, tipo sala de bar, né? Um lugar que você vai para você montar a sua própria salada e já ter aquela consciência. Então, antes era uma coisa de só eu tô na dieta, meus amigos não estão. Agora você sai com um grupo de amigos, todo mundo monta a sua salada e é uma coisa prazerosa para todo mundo, né? E todos os amigos indicam, vamos para tal lugar, Isso. comer aquilo. Aquele restaurante ali tem comida saudável. Verdade. Mas nesse restaurante também, com comida saudável, muita gente acaba extrapolando. É saudável, mas também não se limita ao tamanho do prato, à quantidade. Isso interfere de alguma forma? Interfere, sim. A gente precisa, mais uma vez, estar consciente da nossa alimentação. A gente colocar uma quantidade que a gente acha que vai ser suficiente e começar a aprender a comer devagar, sem celular, sem televisão, né? Porque hoje em dia... É bem difícil. É bem difícil. E isso entra já na educação alimentar também, né? Porque vem desde a infância, né? A gente vê as crianças hoje em dia todas comendo, assistindo televisão. Então, não está sentindo ali o sabor, a textura, não tá entendendo a saciedade. O nosso corpo, quando a gente está satisfeito, ele emite sinais. Então, a gente dá um leve suspiro. Então, se você come devagar, se você observa a sua alimentação, se você se observa, você vai perceber que você está satisfeito. E você não vai acabar passando
do seu limite. Bom, e o que diferencia o emagrecimento comportamental de uma dieta tradicional, aquela que é focada ali, tem que perder não sei quantas calorias, só vai comer esse tantinho de caloria? Então, a dieta tradicional, ela tem início, meio e fim, né? Ele tem um determinado objetivo. Então, o paciente que chega querendo hipertrofia, ele vai ter ali um plano alimentar com início, meio e fim. Paciente que chega querendo emagrecer para agora, do verão, ele vai ter ali aquele padrão de dieta, início, meio e fim. A nutrição comportamental não trabalha assim. A gente tem início, mas a gente não tem fim. A gente quer educar esse paciente para ele ter esse peso, esse emagrecimento dele sustentável ao longo da vida. Claro que fiz uma viagem, engordei um pouquinho, mas ele sabe para onde ele vai voltar. Quando voltar para casa, quando voltar para a rotina dele, a gente quer estabelecer essa rotina saudável para esse paciente. O foco é esse, não é chegar no objetivo de peso. O foco é chegar no objetivo saudável desse paciente, que ele se sinta bem claro, que todo mundo quer se sentir bem, bonito, né, esteticamente, mas que ele aprenda a manter isso e não fique nesse ciclo, né, de engorda, emagrece, engorda de novo. Vou emagrecer agora pro verão, mas aí depois engorda e tem que emagrecer de novo pro São João. É né? assim mesmo. É um efeito sanfona. O efeito principal, acho que desse ponto que a gente consegue colocar no meio, é fazer com que o paciente entenda o que é hábito e o que é comportamento, que são duas coisas diferentes. E para que ele estabeleça aquele hábito até que se torne um comportamento, que o comportamento é um conjunto de práticas, né, que vai desde o modo que você prepara a comida, o modo como você come seu prato, como você monta o prato, até que aquilo se torne natural, automático. Então, que seja um hábito, como o Lori falou, para levar ao longo da vida até que se torne um comportamento. E nesses meios que a gente tem encontro com amigos, saída com família, aniversário, que a gente saiba estabelecer os limites e o paciente saiba estabelecer os próprios limites do corpo, né? Respeitar o próprio corpo. Agora, demora muito de entrar na cabeça do paciente, né? Esses hábitos, esses limites dele, até ele entender que é para ele ter uma vida saudável, né? Uma longevidade maior. Demora um pouco, tá? Depende também muito do paciente, mas se esse paciente for bem educado na primeira consulta, ele entender o objetivo daquele tratamento que ele está disposto, ele fortalecer seus motivos, né? Ele entender que aquilo ali ele vai levar para a vida toda. Aquilo ali não é uma meta específica. Ele vai... Eu tenho um paciente que fala que às vezes quando vai sair, a minha voz fica na cabeça dele. Que ótimo. Que ótimo. Mas falando assim, você tem que se escolher. Agora é o momento de você se escolher. Então, quando o paciente se fortalece nesse sentido, dizer assim, não é que eu estou abdicando, né, de comer isso. Eu estou me escolhendo. Eu estou escolhendo a minha melhor versão. Então, ele fica mais forte. Ele entra mais, assim. Ele começa a ter os benefícios e aí estimula mais ainda e vai... Seus pacientes, então, saem do consultório com o seu mantra na cabeça. Tipo isso. Você coloca uns mantras para eles, tipo esse daí. Você Tem primeiro se pacientes que cuide. acompanham semanalmente. Que Esses são os mais difíceis de são seguirem. pacientes que já têm um comportamento alimentar muito fortalecido, assim, um comportamento ruim, né, que, digamos assim. E aí a gente precisa inicialmente ter esse acompanhamento mais de pertinho, porque são pacientes que sabem que vai sair mais. Então, se eu vejo esse paciente toda semana, eu fortaleço mais um pouquinho, a comunicação é uma palavra que eu falo, é uma chavezinha que vai virando na cabeça dele. E aí a gente consegue depois, a cada mês, continuar a consulta, enfim. Mas a gente precisa estar sempre estimulando esse paciente a entender pelo outro lado, a entender que ele não está deixando de comer aquilo, ele está se escolhendo, ele está escolhendo, ele está tendo um poder de escolha, né? E a gente, não que ele não é mais obrigado a chegar em qualquer lugar e ter que comer tudo, ele pode escolher o que é bom para ele. Você atende muita gente com compulsão alimentar, Lori, assim? Hoje em dia, né, eu acho que cada vez mais as pessoas estão ansiosas, assim, e aí acabam descontando na comida. A gente vê muita gente que tem esse relato, né? Hoje eu tive um dia estressante no meu trabalho, cheguei em casa, eu não consigo me controlar, eu preciso comer aquela barra de chocolate para me fazer bem, me fazer feliz e que amanhã eu consiga acordar de novo. Saúde mental está atrelada diretamente. Totalmente, diretamente. A saúde mental está atrelada toda na vida da gente, né? E a alimentação é muito forte isso. Então, esses pacientes que eu percebo que têm um quadro de transtorno alimentar, eles precisam ser acompanhados por um psicólogo, por um psiquiatra também, tá? Não somente a nutrição comportamental vai conseguir abordar tudo o que esse paciente precisa.
Mas, na nutrição, a gente consegue estimular esse paciente e com os fitoterápicos a gente também consegue ajustar algumas questões de ansiedade, né? O estresse também não é só ansiedade. O paciente está estressado, teve um dia super estressado, ele quer comer, não é porque ele está ansioso, ele quer comer aquele chocolate, porque é um momento de dar uma relaxada, né? Então, se a gente consegue modular esse estresse do paciente com a prática de atividade física, com os fitoterápicos, a gente consegue um resultado muito bom. Lori, e quais são os benefícios, né, da nutrição comportamental? Quando você consegue botar esse paciente no eixo, quais são os benefícios para a vida dele? É justamente a sustentabilidade. É esse paciente aprender a se manter saudável, a se manter ativo, ele aprender o que ele precisa para estar saudável, para estar ativo, né? A sustentabilidade desse novo ser que ele, da melhor versão, como eu falo, da sua melhor versão, você conseguir sustentar a sua melhor versão. Esse é o maior benefício da nutrição comportamental. Não voltar para aquele estado inicial, né, que o paciente não estava se sentindo bem, que o paciente estava triste, não conseguia tirar uma foto, às vezes não conseguia nem sair, porque não se sentia bem em nenhuma roupa. Então, a sustentabilidade de você se manter na sua melhor versão é, com certeza, o que mais importa, assim, o diferencial da nutrição comportamental. Com saúde e com aquele corpinho que sempre quiseram, Com né? saúde física e mental. Muda até a Exatamente. energia, né, também. Muda total. O astral, as relações com a família, família, os acho que a pessoa... amigos. E acaba englobando a trabalho família também, também, né? né? A gente Família, se sente trabalho. bem, a gente trabalha bem, né? A parte cognitiva está melhor. A gente tem uma tendência a solucionar mais os problemas e não ficar focando ali... Remoendo no pior, né? Exatamente. Sempre naquela energia que vai dar errado ou que não dá mais certo. Engloba porque a formação alimentar, ela vem desde a infância, né? É algo que está muito ligado à cultura familiar. Então, uma criança que cresce no meio, por exemplo, com muita tela, muito doce, provavelmente no futuro ela tem um risco maior de desenvolver problemas cardiovasculares, obesidade. E a pessoa que, a partir de então, consegue mudar um pouco esse comportamento, leva esse espelho para a família, para os amigos, incentiva outras pessoas a terem hábitos mais saudáveis, a levar longevidade para todo o seu entorno. Então, como você falou, engloba todo mundo, engloba a família, amigos, as relações de trabalho, as relações sociais. Eu, quando vim morar em Salvador, sou do interior, sempre morei com meus pais e meus pais sempre foram de uma alimentação correta, certinha. Minha mãe, acho que se tomou refrigerante 3 vezes na vida, foi muito. Não toma. E eu acho que eu trouxe muito isso para a minha vida adulta, né? Eu gosto de me alimentar bem. Se eu puder evitar um refrigerante, eu evito. Coloco água com gás, com um pouquinho de limão. Acho que isso fez muita diferença. Inclusive no meu sobrinho pequeno. Ele hoje em dia já não quero isso, não é bom. Pequeno, está com 3 anos, faz mal. Isso Meu também filho... já é a cultura, né? Exato. Que passa da avó para mãe, para filho, enfim. Meu filho hoje de manhã, ele tava tomando café, ele perguntou: minha mãe, isso aqui é saudável? Que tinha um pastelzinho. Aí, como ele viu que era um formato de um pastelzinho, era de grão de bico, enfim, era saudável. Aí ele perguntou: isso aqui é saudável? Né? Então, assim, desde a infância mesmo a gente vai aprendendo. E graças a Deus, hoje em dia, a gente tem mais informação e os pais estão mais preocupados, né? Mas mesmo assim, eu vejo, meu filho vai para o aniversário, ele quase não come, porque ele vai para o aniversário sabendo que ele vai brincar. Nunca foi dito para ele que no aniversário vai ter brigadeiro, vai ter isso, vai ter aquilo. Né? Bora para o aniversário porque lá vai ter brigadeiro. Não. Bora ao aniversário porque lá vai ter cama elástica, sabe? Vai ter brincadeira, seus amigos vão estar lá. Então, a gente educar nossos filhos também, né? Ou crianças que estejam perto da gente, a não colocar a comida no centro de tudo. Às vezes a gente tá no grupo ali do Natal com a família, a primeira pergunta comida, é quem né? vai levar o quê de comer, né? E assim, o centro do Natal tinha que ser Jesus Cristo, você está com sua família, né? Não a comida. Então, essas mudanças, assim, de comportamento, essas chavinhas que a gente tem que ir virando, assim, do paciente e, se possível, das crianças, que a gente consegue aí ter pessoas mais saudáveis futuramente. Já que a gente falou em criança, tocou nesse assunto, eu queria que você desse dicas para pais, para mães, né? Na hora de arrumar a tal da lancheira da criança para ir para a escola. Eu vejo que muitos pais colocam biscoito recheado, suco de caixinha, que a gente, quando lê, aprende que nada disso presta para a saúde, né? Ele está ali para, enfim... Vamos dizer que seja comportamental, não sei se é essa a palavra correta, mas como é que os pais devem arrumar essa lancheira do filho para que ele não fale: ah, meu coleguinha traz isso, você está botando só fruta para eu trazer para a escola? Eu acho que não é nem tanto, não é só comportamental. É um mundo de hoje que a gente quer tudo muito prático, né? A gente não quer ter tempo de planejar, não quer ter tempo de fazer as coisas, a gente quer tudo na mão.
né? E a gente tem que entender que a gente precisa se planejar. Se a gente se planejar, a gente tem tempo para tudo. Tempo é questão de prioridade. Se eu priorizar a saúde do meu filho alimentar, né? A saúde geral e a alimentação do meu filho, eu vou ter tempo para fazer alguma coisinha, uma receitinha. Tira uma manhã de sábado, faz bolinhos de vários tipos e deixa já congeladinho ali, só esquenta, sabe? Meu filho, eu faço muito isso. Esse pastelzinho que ele comeu hoje de manhã já estava feito, deve ter uns 15 dias. Estava lá congeladinho, só esquenta no micro-ondas ou na airfry. Entendeu? Então, você priorizar, você dá prioridade à saúde alimentar do seu filho. A saúde e a alimentação do seu filho. E explicar para ele também que, sim, ele leva fruta porque fruta é saudável. Não é uma coisa ruim ele levar fruta e o outro levar chocolate. Ele está levando fruta porque ele vai ter vitaminas na fruta, ele vai estar nutrido com a fruta, né? E ali no biscoitinho recheado do menino vai ter açúcar só, praticamente, que vai dar uma energia momentânea, mas depois o menino está cansado, né? Daqui a pouco quer mais açúcar. Então, é explicar desde criança mesmo que os alimentos saudáveis são bons e a criança aprender a gostar desses alimentos. Ela precisa ser estimulada a isso. Não é porque você oferecer uma vez, não gostei, não vai dar mais. Você tem que ter o trabalho de fazer outra preparação, de misturar com outra coisinha para ver se come, né? Então, você estimular a criança a fazer escolhas saudáveis, a entender exatamente o que eu quero fazer com meus pacientes adultos, a ter consciência do que está comendo. Ele saber, eu estou comendo fruta aqui, porque a fruta tem vitaminas. Eu fiz um trabalho na escola do meu filho, que eu imprimi os alimentos e as cores. E aí, por cada cor, eu fui falando, o vermelho deixa a pele, as meninas principalmente ficaram super encantadas, o vermelho deixa a pele da gente bem bonita, sabe? Aí eu fui falando assim, para os meninos, o verde, é fonte de ferro, vai deixar vocês musculosos, vão jogar futebol melhor. Então, assim, aí ensinando para essas crianças. E fazer relações, né? Fazer relações, que eles entendam, né? Porque não adianta falar que tem vitamina A, vitamina ferro, que eles não vão entender. Fazer essas relações. E eu acho que os pais deveriam também buscar se alimentar melhor, né? Entender um pouco melhor sobre nutrição, até para passar isso para o filho e gerar uma rotina na família, né? Pai e mãe são um espelho, né? Família. Ô, Nanda, como é que os fitoterápicos, que a gente já falou também aqui, manipulados, eles podem ajudar a controlar essa ansiedade e esse momento emocional? Então, eu acho que os manipulados, eles entram principalmente nisso que a Lore estava falando, mas muita gente sabe que a gente tem que comer bem, sabe que a gente tem que fazer dieta, mas que não consegue. E aí, para aquele paciente que às vezes ele está com a dificuldade do começar, do se manter, de controlar a ansiedade, aí que entram os fitoterápicos. Hoje em dia, a farmácia de manipulação, ela dispõe de diversos tipos de fitoterápicos que agem em diferentes vias. Então, tem um fitoterápico que vai te ajudar a ter uma diurese melhor, e aí você já vai estar perdendo peso. Tem um fitoterápico que ele já vai atingir no GLP-1, da fome. Então, vai fazer que você tenha menos fome, seu senso de saciedade seja menor, como a Kermat, que a gente trabalha hoje em dia. Então, a gente tem diferentes tipos para diferentes pacientes que possam ter essa dificuldade. A gente tem também os adaptógenos, que pode ser para aquele paciente que está no pico de estresse, de cortisol. Nanda, eu fico muito estressada, eu não consigo relaxar, eu tenho vontade de comer a barra de chocolate inteira. Então, a gente já começa o ashwagandha, o ginseng, o rhodiola rósea, para ajudar esse paciente a começar e a permanecer no processo que para ele pode estar sendo muito difícil. Até mesmo se ele tem essa compulsão por doce que a gente falou, pode colocar um picolinato de cromo também no chocolate. Então, o legal da farmácia de manipulação é esse, né? A gente consegue diferentes ativos com diferentes vias e principalmente diferentes formas farmacêuticas. Então, tem uma dificuldade de deglutir uma cápsula, a gente pode tentar umas jujuba, um sachê, um chocolate. Isso é maravilhoso. Para fazer né? que o processo que já está também tão difícil para ele já de começar e permanecer seja um pouco mais fácil. Ô, Cindy, agora quero partir para você, né? Quais seriam os alimentos, né, mais prescritos para aquele paciente que tem dificuldade na saciedade? Come, mas não consegue estar satisfeito. Primeiro de tudo, né, ter um equilíbrio alimentar. Então, por isso que a gente procura um profissional para poder calcular ali direitinho, ver quais são as quantidades que o paciente precisa, mais de alimentos, banana, fibras, proteínas. Então, as fibras e as proteínas estão no topo aí, que trazem saciedade. Gorduras boas, que a gordura, além de retardar um pouco a digestão, o paciente vai estar tendo uma absorção de uma gordura legal no lugar de uma gordura ruim, de uma gordura saturada. Então, são esses 3 principais aí. Agora, para as duas, a pergunta aqui, para a Lore e para a Cindy, né? Como o acompanhamento nutricional pode ajudar a criar uma relação mais saudável com a comida?
Quer começar? Pode ser. A nutrição, ela está muito interligada. Quando a gente fala, né, de que o comportamento alimentar ele vem desde a infância, é a gente entender primeiro onde vamos trabalhar. Então, se a gente consegue entender como essa pessoa cresceu, quais hábitos ela tem, e a gente consegue ir modulando esses hábitos, fazendo com que o paciente adote hábitos mais saudáveis, isso com certeza traz um benefício aí para toda a vida. E como a gente discutiu aqui, um espelho para as pessoas que estão no nosso entorno e para as funções que a gente tem no dia a dia. Então, nosso trabalho, como a gente lida com o estresse, como a gente lida com os problemas e como nós vamos reagir conforme os problemas e, após isso, ingerir aquela alimentação. Exatamente. E é desmistificar isso mesmo, né? Achar que o alimento, ele tá ali para tapar um buraco emocional, digamos assim, né? O alimento, ele tá para nutrir o nosso corpo, para nos dar disposição para fazer um treino, para melhorar a nossa parte cognitiva, para a gente trabalhar melhor, né? Então, é justamente trazer essa educação para o paciente, porque tornando o paciente consciente, né, trazendo essa consciência, essa educação para o paciente, tudo fica mais fácil. Quando a gente sabe o que está fazendo, a gente faz mais fácil. Não só porque a nutricionista mandou eu comer tal coisa, para mim é bem melhor. Ela disse que não pode comer carboidrato de noite. Mas por quê? Entendeu? Quando o paciente entende o motivo de cada coisa, ele vai seguindo porque ele sabe que está fazendo bem para ele. E ele começa a sentir, aí começa a relatar, realmente, aquele alimento que você falou que era para eu comer para tal coisa, me ajudou muito, sabe? Ele começa a sentir os efeitos e aí ele vai levando para a vida. Assim. E tem gente que não gosta de comer carboidrato hora nenhuma, porque acha que carboidrato só faz engordar. Pois é, engana-se quem pensa que o paciente não precisa entender. Muito pelo contrário, uma criança entende, como o Lori falou, tem que explicar à criança por que ela está levando fruta ao invés de levar um chocolate. O paciente também, o adulto também precisa entender por quê. E quanto mais ele entende, quanto mais nós, como profissionais, explicamos, melhor vai ser o resultado que o paciente vai ter. Em tudo na vida, né? Se a gente sabe por que a gente está fazendo aquilo, a gente vai fazer melhor, né? Com certeza. Ainda mais se for um benefício nosso. Né? Então, trazer essa consciência, trazer o paciente também como um ser ativo no processo dele é muito importante. Né? Não é só passar uma dieta e falar, você tem que comer isso porque você vai emagrecer 5 quilos daqui a um mês. Não, você precisa fazer isso, isso e isso, porque assim você vai melhorar a sua saúde, você vai ter uma consequência de emagrecimento, porque o emagrecimento é uma consequência, né? Ele não é o foco principal. O foco principal é você melhorar a saúde desse paciente, melhorar o comportamento desse paciente, para estimular novos hábitos. E aí sim ele vai ter esse emagrecimento, essa consequência que é o emagrecimento que ele está buscando, que, claro, é imprescindível, às vezes, né, para quem está obeso, com sobrepeso, e traz também um benefício mental, né? A pessoa está se sentindo magra, se sentindo bonita, ela fica bem, né, até para continuar. Então, é a gente trazer esse paciente também para ele se tornar ativo no processo, né, e não só seguir uma dieta. Até porque dietas restritivas demais não funcionam, né? Funciona Só piora só piora a situação. Tudo. Funciona só por aquele período, porque está super motivado, tem uma festa para ir, tem um Réveillon, tem algum verão, motivo. Tem algum motivo, tem o casamento do filho, né? Então, assim, tem um motivozinho aí, ele está super motivado. Mas e depois? Aí desbandeira tudo. Já que eu fiquei um mês sem comer nada, eu vou comer o dobro. Né? Eu vou comer hoje é o último dia, mas amanhã eu começo com minha dietinha. A mesma coisa é esse pensamento. Um dia antes de começar a dieta, a pessoa vai lá, compra um monte de coisa, vai fast food, faz iFood, bomba. E aí, quando chega segunda-feira, não, hoje eu vou começar. A dificuldade de começar assim é muito maior. Quando um paciente... Eu já fiz isso uma vez. Vou começar uma dieta tal dia, mas, poxa, hoje eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou comer tudo que eu tenho direito, porque amanhã, a partir de amanhã, eu já não vou poder comer o que eu quero. Mas aí amanhã o corpo tá pedindo de novo essa Exato. carga de açúcar. E aí você segura mais um dia, e esse outro mais um dia se transforma em semanas, meses, anos. São várias segundas no ano, né? Porque ninguém começa a dieta na quarta-feira, só na segunda. Aí eu já faço isso com meus pacientes, eu não começo segunda. É muito difícil eu começar alguma coisa segunda. Às vezes eu começo sábado. Às vezes eu começo domingo, eu peço pra ele preparar tudo no sábado e começar no domingo.
E aí, o que eles falam pra você? Não, mas aí tem toda uma conversa. Dá Explicação, certo. justamente por isso. Porque eu mostro pra ele que ele já tentou várias vezes segunda-feira, né? E a comida do mundo todo não vai acabar. Você não precisa se despedir, não. Você não vai ficar sem comer seu chocolate o resto da vida, não. Um acarajézinho vai rolar. Vai rolar, calma, né? Então, essa sensação de escassez mesmo, né? Que a gente tem de achar que vai comer a última vez. Não vai ser a última vez. Você vai ali por um período, entrar num processo de reeducação alimentar, né? De mudança de comportamento, para depois você quando tiver essa mudança de comportamento, você saber que você vai comer um acarajé esporadicamente, se você realmente está com vontade. E não porque você está sentada na frente da baiana do acarajé, sabe? Então, assim, às vezes eu não como, se eu estiver ali no meio, todo mundo comendo acarajé, eu não como, não é porque eu estou de dieta, porque realmente eu percebi que eu não estou com essa vontade. Se eu estivesse com vontade, eu comeria. Então, essa questão que a gente tem que ir mostrando ao paciente e ele começar a virar essas chavinhas e entender o processo. E aí ele não fica nesse sentimento de escassez, de que não vai comer mais nunca. Então ele começa realmente, eu vou começar domingo, porque não vai mudar nada. Se eu começar domingo ou segunda. Nem qualquer outro dia da semana. Qualquer outro dia da semana. A gente falou aqui, mas não aprofundou. Eu queria dar uma aprofundada. O que é fome emocional? Fome emocional é aquela fome que a gente tem vontade específica, né? De alguma coisa, assim. E que a gente não consegue dosar a quantidade. A gente vai comendo, eu quero um chocolate, daqui a pouco eu quero um doce, daqui a pouco eu quero um salgado, vai comendo e não tem a consciência do que está fazendo ali. Tanto que depois para e se arrepende. É muito difícil a pessoa comer. É mesmo. Esse é o pior sentimento, né? Hoje. É o pior sentimento. Que você come naquela vontade, depois você sente a barriga inchando, depois você fica o arrependimento. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz? Aí passa mal a noite inteira, a barriga começa a fazer zoada, né? Fica, como a doutora Elisa fala, fica um tambor a barriga da gente. Fisicamente, emocionalmente, você fica mal, né? Fisicamente, porque foi uma sobrecarga enorme ali pro seu corpo, e emocionalmente também, porque você não queria fazer aquilo. Você fez, né? Porque tem algum desajustezinho ali. E aí, por isso que às vezes a gente precisa, sim, entrar com um psicólogo, psiquiatra, né? Porque tem algumas questões que o nutricionista não vai conseguir abordar. Né? E aí a gente precisa ter essa equipe multidisciplinar, né? Para indicar esse paciente a um psicólogo, um psiquiatra. E é como você trabalha, né? Com a equipe multidisciplinar. Quando a gente vê necessidade, eu trabalho com a equipe multidisciplinar no grupo de emagrecimento e em atendimento individual também, quando tem necessidade, eu faço a indicação. Eu só começo a tratar alguns pacientes depois que já está tudo redondinho com esses outros profissionais. Porque senão ele não vai conseguir sozinho. Então, a gente tem a nutrição, tem o psicólogo, tem a fitoterapia, que ajuda muito. Tem paciente que chega e não tem energia para nada. Não consegue, acorda de manhã cansado. Como é que eu vou falar para esse paciente? Vai fazer atividade física, né? Eu preciso ajudar ele. E assim, até o alimento ter esse efeito, ele conseguir parar de comer algumas outras coisas que estão tirando essa energia dele, a fitoterapia ajuda muito também. Né? Então, a gente tem que ter um leque aí para ajudar esse paciente. Não pode ser só nutrição, não pode ser só psicólogo, não pode ser só fitoterapia. Tem que ter associação. Então, aí eu passo para você, Nanda, essa pergunta. Fitoterapia, né? Quais são as orientações, né, sobre o uso de manipulados para auxiliar nessa qualidade do sono, como a doutora falou, num sono adequado, porque tudo isso interfere e ajuda também no emagrecimento. É isso. Quando a gente fala de emagrecimento, é um tema muito amplo. Você não está focando apenas naquele paciente que ele perca gordura. Claro que é um dos focos, mas a gente também tem que enxergar o paciente como um ser completo. Então, a gente vai ajustar o sono desse paciente, a gente vai ajustar o intestino desse paciente, como é que ele está digerindo, será que ele precisa de uma ajuda de umas enzimas digestivas? Será que a gente precisa matar essas bactérias patogênicas do intestino dele com biointestil, com microbiomax e depois povoar com os lactobacilos para que aquele intestino dele funcione bem, já que a gente sabe hoje em dia que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, a farmácia de manipulação, ela dispõe disso. Claro que a gente só manipula de acordo com a receita que vem do nutricionista, que vem de um médico, a orientação vem dele. A gente, enquanto farmácia de manipulação, a gente manipula, orienta esse paciente e faz com que ele possa escolher a melhor forma de adesão para ele. O bonito da farmácia de manipulação é que a gente consegue individualizar o tratamento. Então, o meu tratamento vai ser diferente do de SIND. A gente pode ter até os mesmos ativos, mas essa dosagem vai de acordo com o que esse paciente mais precisa. Então, se SIND pode ter uma compulsão alimentar maior, a dose dela de picolinato pode ser maior, do Morosil pode ser maior, já do que a minha, que eu só estou com falta de...
estou acumulando muito líquido no meu corpo e quero fazer um processo de diurese. Então, é o legal, as orientações geralmente são essas. Ela vem do profissional e a gente, da equipe da farmácia, a gente orienta, a gente troca também, quando a gente tem alguma dúvida dessa prescrição, a gente troca, a gente conversa muito com o profissional que está do nosso lado e dá as sugestões das melhores formas que ele possa aderir a esse tratamento. Desse jeito tem facilitado muito a vida dos pacientes. Muito. E a Singular é uma farmácia que tem essa abertura, né? De a gente conversar, o profissional, o nutricionista, com o farmacêutico. Eles vêm trazendo muita novidade, eles trazem essa substância, apresentam para a gente e tem ajudado bastante o nosso atendimento. Ô Cindy, como é que é possível, né, ajudar uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer essa rotina mais saudável? Então, vai muito de acordo com a realidade de cada um, mas eu acredito muito, como a Lori fala, na adoção de práticas, no contato direto, um contato bem frequente. Então, aquela pessoa vai ter ali um local onde ela vai conseguir se dispor de todos os hábitos que ela vai ter que adotar. Um profissional que acompanha de perto, isso vai fazer com que o paciente tenha uma adesão melhor e consiga adotar essas práticas até que se tornem um comportamento. Lori, você gostaria de complementar essa parte que Cindy falou? É isso mesmo. O paciente, às vezes, ele precisa ser acolhido também, né? Eles se cobram muito também. Quando o paciente está com compulsão alimentar ou qualquer outro transtorno alimentar, eles já se cobram, então ele precisa ser acolhido. A gente não precisa só chicotear esse paciente, né? Só brigar com ele, porque você comeu isso, não podia, não. A gente tem que acolher, ensinar ele a se acolher, que aconteceu isso, ok? Mas que é possível amanhã ou na próxima refeição já fazer diferente. Então, esse acompanhamento de perto ajuda muito, esse acolhimento do paciente, ele se sentir acolhido e ele se fortalecer também. Tem aqueles pacientes também que têm medo de não dar conta do que ele foi ali buscar? Tem muitos. Que chegam também e falam, mas eu sempre fiz assim, não vou conseguir diferente. Falei, bora fazer o seguinte, você tenta, porque assim, não tem como a gente saber se vai conseguir ou não, se não tentar. Então, se não conseguir, me liga, manda uma mensagem, a gente tenta fazer de outra forma, mas você tenta. Aí eu fico brincando, você não é Gabriela, né, que nasceu assim e vai morrer assim, a gente pode tentar mudar. Se for difícil, a gente tenta de outro jeito. São negociações, né? Tem muitas negociações que a gente faz ali, se adaptando, claro, à rotina de cada um, mas praticamente são negociações que a gente faz com o paciente. Eu acho também que, às vezes, o primeiro passo, né, para a gente ajudar esse paciente é a gente até devolver essa energia que ele não tem. Ele já chega desmotivado, ele já chega sem energia. Não adianta a gente dizer para ele... E sem acreditar, né? Sem acreditar. Que ele tem que fazer uma dieta, que ele tem que malhar se ele não tem a energia, o gás para começar. A gente pode, por exemplo, começar ajudando com a coenzima Q10, Maravilha. um NADH, para que ele possa já acordar mais motivado para começar. E também outro ponto que eu acho muito legal atrelar isso é fazer uma higiene do sono. A gente sabe que um sono bem balanceado, ele ajuda totalmente no processo de emagrecimento. Então, existem vários estudos que mostram que as pessoas que dormem de 7 a 8 horas por dia, elas tendem a ter um processo melhor no emagrecimento. E hoje em dia tem muitas pessoas que têm ansiedade, que trabalham a noite inteira, que mudam o próprio ciclo circadiano, que tem a dificuldade do começar e principalmente do permanecer dormindo. E a gente consegue auxiliar com vários ativos na farmácia, com 5-HTP, um Relora, um Ancilés, um GABA, que são ativos que melhoram essa qualidade do sono também do paciente. Sim, ajuda muito. O paciente que não dorme bem, ele passa o dia todo fadigado. Um corpo fadigado vai buscar por doce, por carboidrato, porque é energia de fácil acesso para o nosso corpo. Então, o sono influencia diretamente a escolha alimentar da gente ao longo do dia. Então, dormir bem, paciente que chega, que não dorme bem, é um dos pilares assim, iniciais que a gente tem que tratar. É esse sono, né? Fazer a higiene do sono. Vamos ensinar quem não sabe essa higiene do sono. Porque muita gente só fala, baixa a luz, tira a tela do celular e do computador. Mas na prática, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer pode ser diferente para a Cindy, pode ser diferente para nós. É individualizado também. É individualizado. Eu peço ao paciente ele criar uma rotina de 3 fases, 3 pontinhos, de 3 coisinhas que ele vai fazer todas as noites, para começar a educar o corpo, que aquele momento ali é de relaxamento. Então, por exemplo, vou iniciar minha rotina do sono. As luzes da minha casa, todas, mas só deixam uma ou outra acesinha, só para locomoção, Sim. né? Vou preparar um chá. Então, como eu já faço isso há muito tempo,
meu corpo já entende que aquele momento que a luz está baixa, eu estou preparando o chá, já é o momento que ele já vai dando a desacelerada. Já entende. Exatamente. Então, faço meu chá, enquanto o chá está ali esfriando um pouquinho, ou está em infusão, eu vou tomar um banho com luz baixinha. Que chá seria indicado? Melissa, camomila, passiflora, é bem bacana. Hortelã, às vezes eu associo também, porque o hortelã ele melhora muito a questão da digestão. E tem paciente que não dorme bem porque ele comeu tarde, não está conseguindo digerir o alimento, também gosto de associar. Esses 4 aí são os principais. Fazer uma erva doce também ajuda. E aí, depois que eu tomo meu banho, então, eu já fiz 2 coisas. A terceira coisa, eu vou ler um livro enquanto eu tomo meu chá. Então, essas 3 coisas eu faço toda noite. Meu corpo já sabe que aquele momento ele vai relaxando. E depois daquilo, ele vai dormir. Então, a higiene do sono é mais ou menos isso. 3 coisinhas que você consiga fazer todas as noites, que seja prazerosa para você desacelerar, né? O livro, por exemplo, não pode ser um livro de ficção, né? Tem que ser um livro que te acalme, né? E aí, desligar tela, né, de computador, televisão, celular, deixar o ambiente mais escurinho. E aí, fazer 3 coisinhas que você consiga todas as noites, que te relaxe, e você vai ensinando o seu corpo que aquele momento é o momento dele relaxar, que ele não precisa ficar mais em alerta. Desde que você adotou essa higiene do sono, o que mudou na sua vida? Tudo. Eu pego no sono super rápido. Às vezes estou terminando tô lendo, às vezes eu coloco assim, hoje eu vou ler, tô cansada, eu vou ler só 5 páginas, porque se eu passar daqui eu vou ter que ficar relendo, porque eu não tô absorvendo, né? Então, assim, eu pego no sono super rápido, eu acordo muito disposta. Depois você tem filho pequeno, você passa o dia todo ativa, né? Pensando em filho, em casa, em trabalho também. Então, assim, é um momento que eu tiro pra mim, eu acordo 4 horas da manhã, hoje em dia, e acordo super disposta, super feliz, porque é meu momento que eu tenho ali de 4 às 6, que é só meu, tá? Ninguém mexe, não ouço nada, só os passarinhos. E antes eu acordava com muito esforço, né? Eu acordava assim, eu vou acordar porque eu preciso desse momento pra mim, mas acordava com isso. Hoje em dia eu acordo, às vezes o despertador nem tocou, eu já estou acordando. Porque eu tive um sono bom, eu tive uma qualidade de sono, eu entrei, né, em um sono profundo, eu tive todas as fases do sono ali, que recuperaram meu corpo, e eu acordo bem. Porque meu corpo, ele entendeu antes que ele não precisa ficar mais em alerta, ele está ali em momento de relaxamento. Que maravilha. Olha como essa melhor versão dela interfere diretamente na vida do filho também, né? Então, aquelas pessoas, por exemplo, que treinam à noite têm uma dificuldade maior de conseguir chegar, relaxar, fazer esses 3 pontos. Às vezes, uma pessoa que treina mais tarde, que estuda mais tarde, que vai para a faculdade. Então, a associação com os fitoterápicos, com o chá, já vão auxiliar também nesse processo. Então, é como o Lori falou, aqueles 3 pontos têm que ser individual para cada realidade. E tem que ter repetição. Tudo na vida da gente tem que ter repetição. Para ele virar hábito, a gente tem que ter uma repetição. Então, é por isso que eu falo que tem que ser individual, porque tem que ser prazeroso e real para você manter, né? Então, assim, se uma pessoa... eu tomo banho antes porque eu tomo banho, sei lá, com meu filho. Então, não vai ser... A realidade dela não vai ser tomar esse banho antes. Então, ela tem que ir encaixando ali momentos de prazer para elas. Pode não ser um livro, pode ser ouvir uma música, né? Uma música que relaxe. Então, ela tem que procurar algo que seja prazeroso, que ela seja viável, que ela consiga fazer todos os dias para ter essa repetição. E eu acho muito legal isso que a Lori falou da forma individualizada, né? Eu estava aqui pensando, já a minha é totalmente diferente. Eu geralmente abaixo as luzes, coloco umas frequências bineurais, não sei se vocês já ouviram. Não, eu quero saber, me explique, por favor. São frequências que fazem você ficar naquele momento que tá você com você, sabe? Ele vai te acalmar, trazer um momento mais relaxante. Ela tem até várias playlists no Spotify, no YouTube. São frequências mesmo que já foram comprovadas que ele vai te dar um certo relaxamento naquele momento. E nesse meu momento é um momento que tá eu com eu. Então é um momento que eu me conecto com quem eu acredito, que eu agradeço pelo meu dia. E ali mesmo eu já vou pegando no sono. E é muito legal, é você realmente ver o que é que dá certo com você naquele momento para que você possa fazer a sua higiene do sono. E depois disso é muito bom. Eu mesmo era uma pessoa que era muito noturna, só conseguia dormir depois das meia-noite, ficava com a cabeça sempre... Eu deitava na cama, não parava de pensar. E depois que eu entrei nessa rotina que hoje eu tenho, né, de dieta, de atividade física, de me priorizar, entender realmente o que é que eu tô fazendo com um propósito, foi uma coisa que mudou muito e é muito interessante.
Lá em casa o marido diz que eu tô parecendo uma velha já. Tipo, da 8h30, 9h, já tá cochilando no meio do telejornal, de um filme que eu esteja assistindo. Mas também eu acho que já é esse processo de higiene, porque eu gosto de tomar um banhozinho para ficar mais calma, relaxada. Adoro uma alfazema, que aí me relembra minha mãe, minha avó. E Então, aí... tem que ser individual, né? Porque cada um tem algo que te relaxe, te traga alguma memória boa, que, né, deixe você preparado, deixe seu corpo preparado para entrar nesse momento de relaxamento, né? Então tem que ser individual. A nutrição, ela tem que ser individual, não pode ser igual para todo mundo. O que eu preciso, você não precisa às vezes, né? E a sua higiene do sono, Cindy, me conte. Então, Paty, como eu falei, eu treino à noite, então fica um pouquinho mais difícil desacelerar. Nossa, você treina à noite, fica... E depois de um dia todo de trabalho externo. Então, assim, é bem complicado, mas eu chego, aí, como eu faço o banho, acho que é padrão, né? O banho mais morninho, que dá aquela acalmada. Aí eu vou e começo a separar algumas coisas do dia seguinte, uma roupa, com as luzes mais baixas, e aí meu corpo já vai relaxando. Uso muito chás também, camomila, melissa. E aí tenho aquele momento ali de tomar um chá, separar minhas coisas. Achei que já é o momento de deitar e esperar o sono vir, e aí durmo. Mas essa questão da repetição, dela fazer sempre esses mesmos processos à noite, ela já está sinalizando para o corpo dela que ali vai chegar o momento dela relaxar do sono. Então, por isso que você escolher eu falo 3 coisinhas, vai ser 2, vai ser 4, mas assim, você manter essa rotina todas as noites, que é a higiene do sono, é você ter uma rotina antes de dormir. É só isso, né? Mas, de preferência, a rotina que te acalme. Né? Mas só dela chegar, o corpo dela já entendeu. Ela tomou banho, está organizando as coisas, ele sabe que logo depois ela vai dormir. Então já está sendo uma higiene do sono. Que maravilha, quanto aprendizado, hein, nesse SingoCast. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é um ping-pong. Mitos e verdades. Valendo para as 3, tá? O emagrecimento comportamental vai muito além do treino e da dieta? Vai muito além do treino e da dieta. Entra também na parte do paciente se autoanalisar, se conhecer. Hoje em dia as pessoas estão vivendo num mundo que é meio automatizado, assim, né? Faz tudo, acorda, vai trabalhar, não pensa no que vai fazer, não pensa no que é melhor para ela, né? Vai vivendo a vida, porque tem que viver, tem que pagar conta, tem que, né? Então, o emagrecimento comportamental, ele entra nessa questão dos comportamentos, de você pensar um pouco em você, nesse autocuidado, em você se conhecer, de fato. Também a gente entra também já nessa via, não é só a atividade física e alimentação, não. Total. Respeitando a individualidade, o paciente consegue aderir boas práticas e que aquele hábito se torne diário. Nanda? Concordo também de você ser individual, né? E às vezes você focar também em outros problemas que pode ser seu. Então, eu posso tratar o meu sono, posso tratar o meu intestino e com isso eu posso ter mais energia também. É um pilar que a gente pode estar associando também. Não é só o emagrecer de perder peso. 2, bloqueios e traumas podem influenciar na perda de peso de forma saudável? Com certeza. Os gatilhos que tem diariamente, volto a falar da formação alimentar familiar, então vem desde a infância. Às vezes algum alimento que pode ter se tornado ou traumático ou benéfico e o paciente não consiga abrir mão ou manter na rotina. Então, sempre a gente tem que fazer essas adaptações para poder conseguir um resultado legal. E a gente vê muito em consultório que, às vezes, o paciente ele nem sabe o que é que faz bem para ele. E a comida é uma coisa que está ali de fácil acesso, né? Então, ele está triste, ele vai descontar na comida, mas ele nem sabe se ele gosta de dançar, por exemplo, porque nunca experimentou, né? De botar uma música em casa e dançar. Então, essas questõezinhas emocionais, de traumas, ela precisa ser avaliada também, não só com um nutricionista, principalmente com um psicólogo, se necessário, um psiquiatra, mas estimular esse paciente a fazer esse autoconhecimento também, né? Para ele não ficar descontando tudo na comida. A comida tem que ser nutrição, ele tem que comer para nutrir, para se sentir bem, né? Não pode ser a válvula de escape para tudo na vida. E principalmente eu acho esses traumas, né, que a gente carrega de criança. Então, quando eu era criança, minha mãe dizia que eu tinha que comer mamão porque era bom pro meu intestino, mas eu não gostava de mamão e ela brigava comigo o tempo inteiro para eu comer mamão. Mas será que hoje, eu com 25 anos, se eu for tentar comer um mamão, eu não vou realmente gostar dele? Ou será que eu tô traumatizada da minha mãe ali quase me batendo? Eu tenho trauma, não gosto de mamão por causa disso. Eu era assim também, principalmente com mamão. Eu não conseguia comer, mas era porque a minha mãe fazia eu comer mamão na minha época, quando eu era criança, e eu não gostava. Mas hoje em dia,
eu não gosto do mamão sozinho, mas se eu colocar um mamão com aveia, Exatamente. eu já consigo comer Isso. e A já forma com entendo. que foi apresentado, né? Eu como Incluía. misturado com outras frutas, eu como, mas o mamão puro não entra. Também não sou assim. consigo. Todo mundo aqui é inimiga do mamão. E o bichinho é tão bonzinho, Não é? gente. Suplementos adaptógenos, como, agora me ajudem a falar esse nome, ashwagandha, Arrasou! rhodiola, ginseng, podem auxiliar no emagrecimento comportamental? Sim. Com certeza, eu acho que esses adaptógenos, eles estão ligados diretamente com o cortisol, né? Com o nível de estresse que a gente está. Então, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que estão com esse estresse alto, com muita ansiedade, e eles vão ajudar a gente a modular esse cortisol e, consequentemente, a gente vai aderir a uma dieta melhor, a gente vai treinar melhor, a gente vai melhorar as relações. Então, são, sim, aliados que a gente pode usar mão de prescrever para ajudar esse paciente nesse processo de emagrecimento comportamental. Sim. Minhas nutris. São auxiliares, né? Nesse processo, até da higiene do sono mesmo. Então, quando ele atua como um auxiliar da higiene do sono, no dia seguinte a pessoa vai estar muito mais disposta, vai conseguir aderir àquela rotina ali que foi prescrita e calculada. Exatamente. Sexta-feira eu atendi uma paciente, aí eu perguntei, e ela me relatou na primeira consulta justamente a vontade do doce no final do dia. E aí foi prescrita a rhodiola para ela. E eu perguntei na sexta-feira, foi a segunda consulta, como estava essa vontade de doce no final do dia. Ela, não, até que tá tranquilo, não estava sentindo mais, não. Aí a questão de educar, você explicar para ela por que ela estava sentindo aquela vontade de doce, né? Algum estresse que ela estava passando, o fitoterápico está ajudando, mas ela também precisa entender por que aquele estresse, porque, né, não vai ficar a vida toda dependente, né, de tomar algum fitoterápico. Mas ela precisa entender o motivo daquilo, ela precisa entender até o que foi que ajudou ela, né? E aí eu achei interessante, foi bem pouquíssimo tempo, foi acho que 15 dias de uma consulta para outra. E ela já veio, ela não tinha, quando eu perguntei sobre a vontade doce, ela não tinha nem percebido que ela não estava comendo mais, né? Ela falou, realmente, não estou comendo mais, não. Eu falei, tipo assim, um fitoterápico te ajudou na questão do estresse. Aí ela, realmente, essa semana eu não comi doce dia nenhum, de noite. Gente, impressionante o poder da nutrição, né? E dos ativos que estão ali para ajudar. Com certeza. Olha, nosso tempo de hoje, infelizmente, acabou. Tínhamos muitos assuntos ainda para debater aqui. Quem sabe no próximo podcast. O Singlecast é o podcast da Singular Pharma, um oferecimento do Connect, um congresso inovador sobre as ciências da longevidade, da vida saudável. Esse evento aconteceu aqui em Salvador e reuniu os maiores nomes da medicina preventiva no Brasil. Se você não conseguiu ir, tá achando que perdeu tudo? Não. Vai lá no site do evento, é www.conectsalvador.com.br. Dá uma passadinha também na página oficial no Instagram, @ConnectSalvador. E eu vou dizer para você, assista aos outros episódios do Singlecast, estão bem interessantes. Vai ajudar a família inteirinha. Não fique só para você, não. Passe para os amigos todos, para a família, para quem você acha que merece ter uma vida saudável e uma longevidade aí bem bacana. No próximo episódio do Singlecast, a gente vai falar sobre eixo cérebro-intestino, a influência no humor, no estresse, na ansiedade e até na depressão. Nossos convidados são o Dr. Érico Carvalho, médico neurologista com ênfase na neuronutrição e no eixo intestino-cérebro, Juliette Moreira, farmacêutica, pós-graduada em fitoterapia clínica e representante da Singular Pharma, e também a doutora Edza Brasil, farmacêutica com MBA em marketing e fundadora da Singular Pharma. Já percebeu o peso do nosso próximo episódio, né? Próximo e último. Este que vocês acabaram de ver é o penúltimo, mas apenas desta edição. Com certeza, o segundo tempo está vindo aí. Gente, vamos fazer um brinde, como sempre a gente faz no final dos nossos Singlecast. Um brinde sempre à saúde. Espero todos vocês no próximo episódio. Até lá.